finalizei a minha quinta leitura deste ano de 2025, que foi o livro Uma Vida Cheia do Espírito. E eu não poderia deixar de vir aqui indicar este livro para vocês. Gente, esse livro é maravilhoso. Apesar de ser pequeno, ser bem fininho, ele é um livro extremamente impactante. Eu comprei esse livro lá em 2018 por conta de uma pregação. Teve um irmão da minha igreja que durante a pregação citou um trecho deste livro e foi algo tão extraordinário que eu decidi comprar esse livro. Então lá em 2018 eu comprei, comecei a leitura deste livro e quando passou o tempo, lá em 2022, eu tive a oportunidade de lecionar paracletologia no Seminário Teológico da minha igreja. Para quem não sabe, a paracletologia é a doutrina do Espírito Santo. Então, nessa matéria, você consegue aprender inúmeros assuntos, como, por exemplo, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, fruto do Espírito, a atuação do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, Jesus e o Espírito Santo, enfim, inúmeros assuntos que são extremamente relevantes para nós cristãos. E eu lembro que naquela época eu estava pesquisando nos meus materiais aqui em casa. E aí, dando uma procurada nos meus materiais, eu me deparei com este livro novamente. Ou seja, comecei a leitura lá em 2018. Quando foi em 2022, estava procurando material e me deparei com esse livro. E aí, gente, na época, folheando, eu me deparei com um trecho que, olha, extremamente impactante. No capítulo 5, olha o que diz no comecinho do capítulo. A falta do revestimento de poder do alto deve ser considerada prova de incapacidade do pastor, do diácono ou do presbítero, do superintendente de escola dominical, do professor de colégio cristão e principalmente, prestem atenção, e principalmente do professor de seminário teológico. E quando eu li esse trecho, foi tão impactante para mim que eu não poderia deixar de compartilhar com a minha turma na época e de falar acerca do batismo no Espírito Santo. Então foi algo realmente impactante. Inclusive, eu tenho muita vontade de estudar mais sobre esse assunto. Eu até tenho outro livro aqui em casa que fala sobre esse assunto. Eu tenho muita vontade de estudar mais profundamente. Em algum momento, aí separar um tempinho pra estudar sobre o batismo no Espírito Santo. Mas, enfim. Então, eu comprei o livro em 2018, li, comecei a leitura. Aí li mais um pouquinho em 2022, só que na minha cabeça, gente, eu já tinha finalizado esse livro. Na minha cabeça, eu já tinha lido ele. Só que, dando uma olhadinha no meu caderno de leitura, eu me deparei com o fato de que, eu já falei pra vocês, que sempre que eu finalizo a leitura de um livro, eu gosto de passar o marca-texto pra eu poder ter o controle das leituras. E aí eu me deparei com o nome deste livro sem estar marcado. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu não terminei, não finalizei a leitura desse livro? E, gente, eu não havia finalizado, vocês acreditam nisso? Então, esse ano, eu peguei esse livro para ler e finalizei. E assim, mais uma vez, foi impactante. As últimas páginas, né, o último capítulo, gente, apresenta simplesmente apenas 64 dicas para pregadores. Então, assim, impactante. Eu não poderia ter lido em um outro momento. Então, agora, oficialmente, finalizei e indico demais a leitura para vocês. Olha, só para vocês terem uma noção, eu vou mostrar o sumário. Nossa! O capítulo também, Como Ganhar Almas, capítulo 7, gente, incrível. Gente, eu não posso deixar de falar que este livro foi escrito por um dos evangelistas mais bem-sucedidos de todos os tempos. E ele apresenta os segredos para se obter uma vida cheia do Espírito. Então, assim, este autor. Então, assim, as dicas dele neste capítulo é, assim, impactante, gente, impactante mesmo. Por isso, eu super indico a leitura deste livro, tá? Vou deixar aqui pra vocês o sumário, pra vocês verem mais ou menos o que tem no livro, quais são os capítulos. O livro está bem velhinho, como vocês podem perceber, né? Tá meio amarelado, porque é um pouquinho antigo, né? Mas fica aí a dica pra vocês. E quem já leu esse livro, deixa um comentário aqui abaixo